Sequência de mais do Tribunal Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Havendo o número legal, declara aberta a 117ª sessão judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá. Em ambiente virtual, o E desembargador submeto Carlos a Antônio, apreciação desta corte ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção quanto à aprovação. Parcialmente grisalhos, curtos, Não olhos havendo, emendados, está castanho escuro, aprovada nariz afilado, a traje unanimidade. terno, azul escuro, sobre Em camisa branca e julgamento, a gravata prestação de preta. contas anual número Na tela, cantilha superior, 06116, logo do TRE, no 2024, direito inferior, ao janela Irem de Libras com Macapá, o intérprete. relator é o juiz Anselmo Gonçalves, o interessado é Rede Sustentabilidade. A advogada Flávia Calado Pereira fará sustentação oral e os interessados são Mary Célia Vaz Cruz, Janaína de Carvalho Costa, Josinaldo Barros Bezerra e Caroline de Souza Vieira. Atuarão como vogais juízes e juíza Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e Carlos Torque. O ilustre relator está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, publicado o edital, decorreu prazo sem impugnação. A prestação de contas foi submetida à análise do Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, que, em parecer final, recomendou sua desaprovação em razão da não regularização de diversas inconsistências que, de acordo com a unidade técnica, comprometem a integralidade do balanço contábil. Nesse contexto, sugeriu que o partido fosse notificado para recolher ao erário o montante de R$ 98.382,91, correspondente a recursos do fundo partidário não comprovados e encargos irregulares, e transferir R$ 538,50 para a conta destinada à promoção da participação política feminina. Nas suas razões finais, o partido político defendeu a comprovação adequada de todos os gastos apontados como regulares e destacou a apresentação de documentos idôneos, como notas fiscais, relatórios de atividades e outros meios admitidos. Além disso, argumentou que a exigência de devolução de recursos é incompatível com precedentes do TSE. Adicionalmente, afirmou que os gastos partidários com pesquisa, advocacia, publicidade e hospedagem estão devidamente justificados, assim como os valores direcionados à participação política de mulheres. E alegou que qualquer falha remanescente possui natureza formal, sem a capacidade de comprometer a integralidade das contas. Por fim, requeriu a indicação exata das comprovações faltantes, que totalizam o valor de R$ 8.019,17, e de forma subsidiária solicitou a aprovação das contas com ressalvas. Intimado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas do partido devido à persistência de irregularidades graves que, sob a ótica ministerial, comprometem a integralidade das contas. Declarou que, embora o partido tenha apresentado documentos fiscais e justificativas, esses foram considerados insuficientes para comprovar a legalidade e efetividade dos gastos, especialmente em despesas com serviços jurídicos, contábeis, publicidade, pesquisa de opinião e quitação de encargos com recursos públicos. Além disso, apontou que o partido não aplicou de forma adequada os recursos destinados a programas de promoção política feminina e manteve inconsistências nos valores declarados. Por fim, requeriu a devolução de R$ 98.382,91 ao erário e a transferência de R$ 538,50 para a conta do Fundo Partidário Mulher. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra à ilustre advogada pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a corte em nome do presidente, excelentíssimo senhor professor Carmo Antônio,
Como dito, trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de Ambiente virtual, 2023, advogada Flávia onde Calado. Ela é branca, foi de cabelo sugerida a castanho desaprovação escuro, das curto, contas óculos de com devolução armação no valor de escura, R$ profundo, parede 98.382,91. tom verde. Desses valores a serem devolvidos, a gente pode dividi-los, Vossas Excelências podem dividi-los nas seguintes etapas. 41 mil com gasto com pesquisas, onde a devolução ela se dá por ausência de apresentação da relação de contratados para execução do serviço. Contudo, para este valor, foi apresentado relatório de atividades e notas fiscais que comprovam que o serviço foi efetivamente executado e que não teve subcontratação. Sugeriu-se ainda a devolução de R$ 37.800 com gastos com a advocacia e contabilidade por ausência de apresentação de contrato, contendo a descrição detalhada dos serviços. Contudo, para esse valor foi apresentado a nota fiscal contendo a detalhação de tais gastos. De todo modo, a própria apresentação de contas pelo SPCA, assim como a própria defesa e manifestações nos autos, garantem o efetivo exercício e atividade do serviço. Para além disso, a prestação de contas ela indica que esses gastos de contabilidade e advocacia eles foram tanto para o diretório estadual quanto para os diretórios municipais. E apesar da ausência do contrato, a nota fiscal ela supre essa necessidade conforme precedente do TSE. Bom, ainda o gasto com devolução de recursos da prestação de contas de 2014, no valor total de R$ 3.872. Aí alega-se que há uma vedação pela resolução de 3.604 de 2019. Aqui apresento duas justificativas. A primeira delas é um precedente do próprio TSE que garante que a devolução de recursos possa ser feita pelo fundo partidário. A segunda é sobre a emenda constitucional de 22 de agosto de 2024, número 183, que impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para a candidatura de pessoas pardas e negras. O artigo 6º dessa emenda constitucional 133 diz o seguinte: é garantido aos partidos políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos do fundo partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de outros débitos de natureza não eleitoral e para a devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada, excetuado os recursos de fonte vedada. Portanto, não há necessidade de devolução de tais valores. Há ainda o pedido de devolução de R$ 4.600 com gastos com publicidade, R$ 100 de gastos com Facebook, por ausência de documento fiscal ou prova material. Nas alegações finais foi apresentado um link de Google Drive que apresenta todas as comprovações dos gastos que foram efetivados. Tanto a nota fiscal já representa tal valor, tanto a nota fiscal já apresenta tal valor, quanto Imagem ampla do plenário. A nota fiscal apresenta tal valor, quanto o link do URL apresenta a prova material de tais Ambiente virtual, advogada dos Flávia gastos de Calado. publicidade que foram feitos. De qualquer forma, o precedente do TSE garante que, havendo documento idôneo, fiscal idôneo, não há necessidade de provas adicionais quando é possível comprovar que o gasto foi efetivamente ocorrido. Os gastos com hospedagem foi requerida a devolução do valor de R$ 2.864 por devolução por ausência da lista de filiados. Contudo, essa lista ela é apresentada no próprio sistema do SPCA e que foi replicada nas alegações finais. Então, a comprovação dos gastos ela foi realizada. E, por fim, há o pedido de devolução de R$ 8.019 por despesas não comprovadas. Aqui trago um precedente que determina o seguinte: de que a prestação de contas anual de um partido político é disciplinada pela Lei 9.096 de 97
e regulamentada para casos de disposições materiais pela resolução TSE 23.546 e para questões processuais pela 23.604 de 2019. Pois bem, nesse sentido, é importante que haja a indicação formal e detalhada de toda o que se alega que não foi apresentado por cautela de não haver cesseamento de defesa. Então, aqui, o parecer do NACEP acabou por infringir a expressa disposição legal no artigo 30, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97, combinado com o artigo 69 da Resolução 23.607 de 2019, que diz o seguinte: havendo indícios de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para complementar os dados ou para saneamento de defesas de falhas com a perfeita indicação dos documentos e elementos que devem ser apresentados. Então, o parecer apresentou genericamente que precisava se devolver esse valor de 8 mil, de mais de 8 mil reais, mas não apresenta quais são os documentos faltantes, nem pela indicação pelo extrato bancário, que está completo na prestação de contas, nem pela ausência de documentos apresentados. Então, há plena violação do direito de defesa e essas são as minhas considerações. Muito obrigado, doutora Flávia. Eu passo agora a palavra à procuradora, que atuará como fiscal da lei. Excelentíssimos jogadores, excelentíssimo senhor Igual, presidente, nobre procuradora-geral advogada, doutora Sara reitero os Cavalcante. termos do parecer. Pode prosseguir, ilustre relator. Versão os autos sobre a prestação de contas anual do Rede de Imagem Sustentabilidade plenária, referente ao com a palavra, exercício juiz financeiro de Anselmo Gonçalves. 2023, apresentada em 29/6/2024, de forma tempestiva, portanto. No caso dos autos, subsistem falhas que, após o lançamento de algumas premissas, serão analisadas. Aqui eu faço algumas premissas, na verdade um levantamento das normas de regência acerca da prestação de contas. Eu disponibilizei o voto para os pares, eu vou me abster de fazer a leitura, porque tão somente está um apanhado também jurisprudencial e também legislativo a respeito da prestação de contas. E eu fixo então algumas premissas e passo, portanto, diretamente à análise do ajuste. Falhas apontadas pelo NACEP e pelo Ministério Público Eleitoral. Conforme narrado, tanto o NACEP quanto o Ministério Público Eleitoral sugeriram a desaprovação das contas da agremiação partidária e a devolução ao erário de R$ 98.382,91, bem como a transferência do montante de R$ 538,50 para a conta destinada à promoção da participação política feminina em razão das falhas que passo a expor e analisar. A primeira, gastos com pesquisas de opinião. A resolução TSE número 23.604/2019, em seu artigo 18, parágrafo 7º, inciso 1, exige que os documentos fiscais relativos a gastos partidários com pesquisa de opinião identifiquem, no próprio documento ou em relação anexa, o nome de terceiros contratados ou subcontratados, além de serem acompanhados de prova material da contratação. Essa norma tem como objetivo assegurar a transparência e a rastreabilidade dos recursos públicos destinados a atividades partidárias, garantindo que as despesas realizadas estejam adequadamente documentadas e vinculadas às finalidades previstas em lei. A exigência fundamenta-se no princípio da moralidade administrativa previsto na Constituição e reforça a necessidade de um controle rigoroso por parte da Justiça Eleitoral. No caso em análise, o NACEP afirmou que foi apresentada a prova material das contratações. Entretanto, observou que não foi apresentada a relação dos contratados para a execução dos serviços, concluindo que as irregularidades apontadas foram sanadas apenas parcialmente. A manifestação ministerial acompanhou esse entendimento. Em suas razões finais, o partido político alegou que não houve contratação de terceiros. Ademais, argumentou que a prova material apresentada é suficiente para comprovar a regularidade do gasto. Como reforço argumentativo, citou coletânea e jurisprudência do TSE, segundo a qual a comprovação de despesas com pesquisas de opinião pública exige nota fiscal detalhando o objeto contratado ou adquirido. Nos casos de subcontratação,
a apresentação dos nomes das pessoas contratadas ou subcontratadas, acompanhados dos respectivos documentos de subcontratação, e prova material da contratação, por meio de relatório elaborado pela parte contratada. Assim, entende que os gastos estão comprovados. Considerando a alegação de ausência de subcontratação e em respeito ao princípio da boa-fé, conclui que os documentos fiscais e a prova material apresentado são suficientes para confirmar a regularidade desses gastos partidários. Falhas, portanto, afastadas. B. Serviços advocatícios e contábeis. Nesse ponto, excelências, como fiz na sessão jurisdicional de 5/12/2024, ou seja, ontem, é necessário ressaltar que, com o advento da Lei nº 12.034 de 2009, ao afirmar que o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional, foi imposta a necessária atuação de advogados em feitos dessa natureza, papel essencial para garantir a conformidade legal, a proteção dos interesses dos partidos políticos e candidatos, bem como a integridade do processo democrático como um todo. Além disso, registro que se trata de atividade fundamental para a própria construção do direito eleitoral, seja no âmbito das cortes eleitorais, mediante membros oriundos da advocacia, juristas, seja pela atuação por meio da produção de material doutrinário ou na representação das agremiações e candidatos. As ciências dessas considerações também devem ser aplicadas aos serviços contábeis. Faço essa consideração, senhor presidente, porque neste tópico tem sido constantemente trazido para apreciação desta Corte, notadamente em relação a processos que retornam do TSE. Dessa feita, ao analisar gastos dessa natureza, deve ficar claro que não se está diminuindo a capacidade de trabalho, e menos ainda precificando o labor dos profissionais dessa categoria. Em suma, a análise criteriosa sobre o gasto deve ocorrer conforme as premissas fixadas anteriormente, em razão da utilização de recursos públicos. Da mesma forma, acontece na análise de outros gastos partidários, como passagens aéreas, aluguel de imóveis, aluguel de veículos, automotores, etc. Logo, deve-se considerar se a despesa está comprovada mediante documento fiscal idôneo e se há finalidade partidária no dispêndio, uma vez que, na linha do entendimento do TSE, recursos recebidos do fundo partidário são vinculados. Sobre os gastos jurídicos, o TSE entende que o pagamento deve ser comprovado por nota fiscal acompanhada de relatório completo das atividades de consultoria desenvolvidas ou de atuação em processos contenciosos, e pela demonstração de que o contratado atuou em prol das atividades partidárias, ainda que de forma amostral. Diz ainda o TSE que, nos casos de serviços advocatícios e de consultoria que se revestem de natureza essencialmente intelectual, é necessária maior cautela na análise da comprovação do gasto, exigindo-se do prestador elementos que demonstrem de forma inequívoca a natureza do serviço realizado e o vínculo com a atividade partidária, sem que, contudo, nessa trilha investigativa, o julgador se desprenda por completo dos parâmetros legais, os quais devem sempre nortear a atividade judicante. No caso em análise, o NACEP constatou a ausência de descrição detalhada dos serviços advocatícios registrados nas notas fiscais número 1, 6, 4 e 5, nos valores de R$ 6.000, R$ 3.000, R$ 9.000 e R$ 3.000, respectivamente, totalizando R$ 21.000. Esse total representa 12,5% do total de despesas declaradas, que um total de R$ 167.946,61. Da mesma forma, verificou-se a falha de detalhamento dos serviços contábeis mencionados nas notas fiscais número 137, 136, 146, 139 e 143, nos valores de R$ 3.000, R$ 3.000, R$ 3.000, R$ 3.600, R$ 3.600 e R$ 3.600, sendo, somando, R$ 16.800. Esse total representa 10% do total de despesas declaradas. O partido, após ser intimado, afirmou que todos os gastos foram comprovados por meio de documentos idôneos, como notas fiscais, recibos, cópias de cheques e contratos, e que tais despesas possuem relação direta com a atividade partidária. Contudo, o NACEP destacou que não foram apresentados os contratos referentes aos serviços de contabilidade e advocacia com a descrição detalhada dos serviços prestados, motivo pelo qual as irregularidades permaneceram. O parecer ministerial foi no mesmo sentido. Nas alegações finais, o partido defendeu que a efetiva prestação de serviço está comprovada pela atuação nos autos deste processo de prestação de contas, tanto no âmbito contábil quanto jurídico.
Não obstante, ao analisar os documentos fiscais, Permanece na concluo que a agenda do plenário descrição com a dos palavra serviços do juiz apontados Samuel pelo Gonçalves, NACEP na e barra pelo inferior à Ministério Público esquerda, Eleitoral 16 e é, 20, de 6 fato, de 8 de genérica, 2024, foram utilizados termos como 17ª referente ao sessão contrato de serviços judiciária contábeis ordinária. número 01/2023, prestação de serviços advocatícios referente aos meses de março e abril e prestação de serviços advocatícios para o Diretório Estadual e Diretórios Municipais, referente ao mês de dezembro, o que não atende aos requisitos da norma de regência nem à jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral. Ademais, a alegação de que a tramitação deste processo comprova a prestação dos serviços não se sustenta, pois este feito não foi processado no exercício de 2023, já que é autuado no ano de 2024. Esse cenário impossibilita qualquer análise conclusiva sobre os serviços em questão. Portanto, as falhas persistem, sendo cabível, por consequência, a determinação de devolução no montante de R$ 37.800 ao Tesouro Nacional. Outro item, o pagamento de multa eleitoral com recurso público. O NACEP informou que constam nos autos guias de recolhimento da União, relacionadas a multas eleitorais quitadas com recursos do fundo partidário, o que, em tese, viola o parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução TSE número 23.604 de 2019. Em resposta, o partido afirmou que os valores indicados não correspondem a multas eleitorais, mas sim a parcelas de devolução de recursos não comprovados referentes à sua prestação de contas anual, exercício de 2014, número 06.015/52 de 2022. Apesar disso, a NACEP manteve o posicionamento de que há necessidade de devolução. No mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, entretanto, já decidiu que a natureza pública do fundo partidário fundamenta a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso 11 do CPC, mas não impede, em casos excepcionais, a execução de valores quando estes decorrem do reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram mal utilizados e, por esse motivo, devem ser ressarcidos ao erário. Cito aqui o precedente do TSE. Assim, o TSE adotou a compreensão de que questões relativas ao cumprimento de decisão definitiva proferida em processos de prestação de contas, dentre elas, autorização para a utilização de recursos do fundo partidário para cumprir a determinação de restituir ao erário os valores tidos por regulares, devem ser examinadas na fase de execução. Ao examinar os autos indicados pelo partido político que estão em fase de cumprimento de sentença, verifico que a hipótese se enquadra na jurisprudência do TSE. Na origem, a direção municipal do partido nesta capital teve suas contas declaradas como não prestadas, havendo determinação para a devolução de recursos considerados de origem não identificada ao Tesouro Nacional. Nesse contexto, a alegação de que há parcelamento desse montante é comprovada pelo termo de acordo anexado pela agremiação. Com essas considerações, afasto essa irregularidade. Passo agora a análise de outro item, os gastos com publicidade. Sobre esse tema, a norma de regência dispõe de forma expressa que, nos gastos partidários com publicidade, os respectivos documentos fiscais devem identificar no seu corpo ou em relação anexa o nome de terceiros contratados ou subcontratados e devem estar acompanhados de prova material da contratação. No caso, o NACEP afirmou que não foram apresentadas a relação de contratados para a execução dos serviços, nem as provas materiais das contratações, não sendo, portanto, sanadas as irregularidades apontadas. O Ministério Público Eleitoral acompanhou esse entendimento. Nas razões finais, o partido informou a disponibilização de mídias produzidas, acessíveis por meio, aqui é descrito o link, e, além disso, alegou que, conforme precedentes jurisprudenciais, a apresentação da nota fiscal é suficiente para comprovar a regularidade do gasto. Ao analisar as mídias constantes no endereço acima, reputo como parcialmente sanada a falha. Parcialmente porque as mídias, 3 no total, referem-se apenas a inserções. Ocorre que nas notas fiscais listadas pelo NACEP, apenas uma faz referência à criação e produção de inserções. Trata-se da nota número 43, no valor de R$ 3.300. Além disso, nada foi apresentado acerca da contratação de terceiros ou de subcontratações. Não obstante, especificamente sobre esse gasto, a inconsistência que subsiste, sozinha impõe apenas ressalva no julgado.
De outro lado, relativamente aos demais gastos, não há prova material nem foi apresentada consideração acerca da contratação de terceiros ou de subcontratação. Trata-se de despesas referentes à confecção de um adesivo impresso, R$ 40, confecção de uma lona impressa, Black Drop, R$ 400, Bottom, R$ 700 e confecção de uma lona impressa, R$ 200. Por conseguinte, no tocante a esses últimos gastos partidários, persiste a falha, o que impõe a devolução do montante de R$ 1.340 ao Tesouro Nacional. Ainda no ponto, deixo de seguir os precedentes indicados pelo partido político. O primeiro, porque se trata de precedente meramente persuasivo. Além disso, naquele julgado consta que, muito embora no primeiro momento a agremiação interessada não tenha apresentado a documentação necessária, ainda assim logrou sanar essa falha com a apresentação de fotos do material de publicidade contratado. Em outras palavras, minimamente houve apresentação de prova material referente àquele gasto partidário com publicidade. Por sua vez, deixo de seguir o segundo precedente oriundo do TSE, porque trata de despesas diversas, serviços advocatícios e contábeis, e não de publicidade. Por derradeiro, consigno que o TSE considera que a prova material da execução de serviços configura requisito essencial para a demonstração da regularidade da despesa com propaganda e publicidade. Desse modo, repito, o partido não se desincumbiu de sanar totalmente as falhas aqui indicadas. Outro item, a ausência de nota fiscal e de fatura detalhada. O NACEP identificou falhas pela ausência do documento fiscal referente ao pagamento de R$ 100 à empresa de local, contratada para serviço do Facebook Online do Brasil Limitada, em desacordo com o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução TSE nº 23.604 de 2019, e pela não apresentação da fatura detalhada referente à segunda via, no valor de R$ 56,49 da empresa Claro, em afronta ao artigo 18 da mesma resolução. Embora intimado, o partido não se manifestou sobre as inconsistências apontadas, o que confirma a procedência da análise realizada pela unidade técnica. Diante disso, persiste a irregularidade, com a consequente necessidade de devolução ao Tesouro Nacional do montante total de R$ 156,49. Outro item, o pagamento de encargos, multas e juros com recursos públicos. O NACEP concluiu que as irregularidades permanecem não sanadas, pois o partido limitou-se a informar de forma sucinta que os valores pagos a título de multa somam R$ 2,32, R$ 10,42 e R$ 17,51, totalizando R$ 30,25, alegando que, em razão do valor, caberia a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento do TSE e precedentes deste tribunal. A aplicação desses postulados será considerada ao final, em conjunto com as demais falhas detectadas. Contudo, a falha persiste, pois a norma de regência é clara ao estabelecer que os recursos do fundo partidário não podem ser utilizados para quitação de multas por infrações, ilícitos ou inadimplências, incluindo multa de mora, atualização monetária e juros. Outro item, gastos com hospedagens. O NACEP apontou que as notas fiscais número 3643, no valor de R$ 2.410, refere-se a despesas com hospedagem, mas não contém informações sobre os beneficiários nem sua vinculação à agremiação partidária, contrariando o disposto no inciso 3º do parágrafo 7º do artigo 18 da Resolução TSE número 23.604 de 2019. De forma semelhante, a nota fiscal número 3644, no valor de R$ 455, também relacionada a despesas com hospedagem, não apresenta informações sobre os beneficiários ou sua relação com o partido, violando o mesmo dispositivo normativo. Inicialmente, o partido político alegou que os gastos partidários acima mencionados referem-se a iniciativas de incentivo à participação da mulher na política, a promover a participação de diversas filiadas e interessados no 2º Congresso Estadual de Mulheres no estado do Amapá. Entretanto, a unidade técnica ressaltou que não foram apresentados os nomes das filiadas beneficiárias da hospedagem, mantendo as irregularidades sem solução. Posteriormente, nas alegações finais, a agremiação apresentou uma lista das filiadas que participaram do referido evento, bem como prova material, no caso, fotografias disponíveis no link aqui indicado.
À luz dos documentos fiscais, na lista de filiados e das fotografias apresentadas, concluo que os recursos pagos foram destinados a interesses partidários. Dessa forma, afasto essas irregularidades. Outro item, os gastos não comprovados. O NACEP informou que foram apresentados novos documentos comprobatórios de despesas realizadas com recursos do fundo partidário, totalizando R$ 3.297,86, além da reapresentação de documentos anteriormente enviados, no valor de R$ 156.629,58, perfazendo R$ 159.927,44. Contudo, conforme indicado no parecer conclusivo, o extrato da prestação de contas retificadora registra despesas com recursos do fundo partidário no total de R$ 167.946,61, já descontadas as tarifas bancárias de R$ 361,93, resultando na ausência de comprovação fiscal no valor de R$ 8.019,17, em desacordo com o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução TSE número 23.604 de 2019. Nas alegações finais, a agremiação sustentou a inexistência de perfeita identificação dos documentos ou elementos a serem apresentados nas diligências destinadas a sanar as irregularidades apontadas. Argumentou que a unidade técnica, ao se basear exclusivamente no extrato da prestação de contas, deixou de especificar os gastos considerados não comprovados, o que teria prejudicado o exercício do direito de defesa do partido, configurando o cerceamento de defesa. Alegou ainda que a legislação eleitoral exige que as diligências sejam claras e específicas, entendimento este corroborado por decisões de outros tribunais regionais eleitorais, conforme precedentes colacionados. Não assiste razão ao partido político, pois a unidade técnica indicou de maneira clara que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a totalidade das despesas registradas nas contas. Em outras palavras, os documentos foram devidamente analisados para verificar a comprovação dos gastos partidários, tanto no parecer que sugeriu diligências quanto naquele que recomendou a desaprovação das contas. Essa conclusão é evidente. Não se pode, portanto, alegar que o parecer técnico foi genérico ou que a análise se limitou ao demonstrativo de extrato da prestação de contas. Dessa forma, afasto a alegação de cerceamento de defesa e considero inaplicáveis os precedentes citados pela agremiação nesse ponto. Logo, não há fundamento que justifique a remessa dos autos para emissão de novo parecer. Por fim, caberia ao Grêmio político comprovar que todos os documentos apresentados correspondem às despesas declaradas com recursos do fundo partidário. Persistindo a falha, deve o partido político devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 8.019,17. Outro item, a destinação de recursos para incentivo à participação política das mulheres. Conforme o regulamento do TSE, que disciplina as finanças e a contabilidade dos partidos, a não destinação do percentual mínimo de 5% do total de recursos do fundo partidário recebidos no exercício financeiro para ações que fomentem a participação feminina na política impõe à agremiação o dever de transferir o valor não aplicado para a conta bancária específica dessa ação afirmativa, no exercício financeiro subsequente, mantendo o mesmo objetivo. No caso, o NACEP informou que o partido declarou que as notas fiscais constantes nos IDs 5176.201, 5176.210, 5176.250, 5176.237 e 5176.194, totalizando R$ 8.257, referem-se a despesas destinadas ao incentivo da participação feminina na política. Contudo, segundo o NACEP, o partido deveria ter aplicado, no mínimo, R$ 8.795,50, equivalente a 5% dos R$ 175.950 recebidos do fundo partidário, resultando em um valor de R$ 138,50, ainda não aplicado. Diante disso, assiste razão à unidade técnica. O partido deve proceder à transferência do valor de R$ 532,50 para a conta do Fundo Partidário Mulher, em conformidade com o disposto na legislação. Então, já concluindo, para aprovar as contas com ressalvas, a jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto, até 1.000 FIIs.
ou percentual inexpressivo, até 10% do total da arrecadação ou despesa. No caso, subsistem falhas que juntas totalizam R$ 39.326,74, representando Permanece uma agenda plenária com a palavra o juiz 23,4% Anselmo das despesas Gonçalves. declaradas. O elevado valor das falhas remanescentes, tanto em termos absolutos quanto percentuais, afasta a aplicação dos referidos postulados. Por consequência, verificadas falhas que comprometem a integridade das contas, à luz da linha A do inciso 3º do artigo 45 da Resolução TSE número 23.604/2019, a desaprovação é medida necessária. Além disso, em razão do uso irregular de recursos públicos, cabe, além da determinação de devolução do montante considerado irregular ao Tesouro Nacional, a fixação da multa prevista no artigo 37 da Lei nº 9.096 de 95, considerando o total irregular, fixo a multa em 10% sobre o valor a ser restituído. Ante o exposto, ao acolher parcialmente os pareceres do NACEP e do Ministério Público Eleitoral, julgo desaprovadas as contas do partido Rede Sustentabilidade referentes ao exercício de 2023. Com o trânsito em julgado, determino que o partido devolva ao erário o valor de R$ 39.326,74, acrescido de multa de 10%. E que transfira a quantia de R$ 538,50 para a conta bancária específica mencionada no artigo 6º, inciso 4º da Resolução TSE nº 23.604/2019, para aplicação em ações afirmativas destinadas a incentivar a participação feminina na política no ano subsequente, sem prejuízo dos valores devidos para iguais finalidades no respectivo exercício e vedada a utilização desses recursos para outros objetivos. É como voto, senhor presidente. Como vota a juíza Tina Souza? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Juiz Normande Souza? Eu também vou acompanhar, um voto muito bem detalhado, contemplou todas as análises. Como vota o juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, Em ambiente virtual, ilustres juiz advogadas, Rivaldo todos Valente. presentes, boa tarde. Senhor presidente, quanto aos serviços advocatícios e contábeis, concordo integralmente com o posicionamento do relator, uma vez que a análise apresentada não se refere à precificação dos honorários advocatícios e contábeis, mas sim à constatação de omissões nas notas fiscais apresentadas, que foram emitidas de maneira genérica, em desatenção à resolução do TSE e aos precedentes, inclusive da nossa Corte. Pois é imprescindível que os documentos fiscais sejam emitidos de forma discriminada, indicando claramente os serviços prestados, a fim de atender aos princípios da transparência e fiscalização que regem as prestações de contas eleitorais, permitindo uma análise adequada dos gastos realizados. Dessa forma, permanece evidente que a ausência de discriminação nos documentos fiscais inviabiliza a correta verificação das regularidades das despesas e contraria as exigências normativas, justificando assim o posicionamento do voto do eminente relator. Por fim, senhor presidente, acompanho também integralmente o eminente relator quanto às irregularidades apresentadas, inclusive relativa à multa. É como voto. Como vota o juiz Carlos Torque? Acompanho o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas da Rede Sustentabilidade referente ao exercício financeiro de 2023, com a determinação de devolução de valores e pagamento de multa nos termos do voto do juiz relator. Eu pergunto se há processo em pauta para julgamento. Em ambiente virtual, desembargador Carlos Não Antônio. havendo, então declaro encerrada essa sessão. Agradeço. Excelência, Pois os não? embargos no verso, eles foram pautados. Se eu for julgar... Sim. Esse julgamento número 2 e 3, nós estamos transferindo para o dia 18, não é isso, Henrique? Sim, excelência. 18 de dezembro. Sim. Nada mais havendo, então declaro encerrada essa sessão. Sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.